O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria começar hoje essa homilia abrindo um parênteses. Então, nesse parêntese, eu queria falar o seguinte: essas homilias que são gravadas, elas são enviadas por meio de Vanúzia. Vanúzia é um membro da comunidade. A gravação chega a ela envia para o Telegram e do Telegram chega até você. Eu mais Vanúzia fomos convidados pela obra de Maria a fazermos peregrinações. E é importante saber o seguinte: as peregrinações, elas são muito importantes para a nossa vida espiritual. Porque quando nós peregrinamos, nós chegamos no lugar santo, no lugar onde aconteceu aquele fato. E aquilo ali nos ajuda muito na nossa espiritualidade. Quantas pessoas que nas peregrinações, quando elas voltam modificadas. Porque o lugar santo faz a pessoa se aproximar mais de Deus. Então, nesse convite, eu mais Vanúzia temos 3 peregrinações que nós estamos convidando você para participar, para você ir conosco. Uma vai acontecer em outubro deste ano, é a peregrinação dos santuários marianos a Medjugorje. Mas antes de nós chegarmos em Medjugorje, nós iremos em Fátima, passaremos também em Lourdes, iremos a Paris e outros lugares, até chegar em Medjugorje. Essa é a primeira peregrinação, a desse ano. No ano que vem, teremos 2 peregrinações. Uma no mês de março. Essa peregrinação é para a Terra Santa. Nós iremos conhecer vários lugares. Além dos lugares de costume, nós iremos também passar por Cesareia Marítima. Nós iremos em Haifa, lá onde tem o santuário de Nossa Senhora do Carmo. Foi ali que começou o Carmelo, junto com Elias, né? Toda essa situação. E temos a outra, que é em outubro também de 2023, que é para os santuários franceses. Então, todos os santuários franceses que nós pudermos participar, nós iremos estar. Por exemplo, nós iremos em Lisieux, a terra de Santa Teresinha, o santuário de Santa Teresinha. Iremos para Lourdes, nós iremos em Nevers, e ali nós iremos ver o corpo incorrupto de Santa Bernadette, ela que viu Nossa Senhora de Lourdes. Como fazer? É só você ligar para o seguinte telefone: 12 3186 2055 ou peregrinações@cancanova.com. E lá as pessoas vão explicar melhor. Vamos peregrinar? Vamos conhecer os lugares santos? Vai ser maravilhoso. Fecho agora o parêntese. Vamos ao Evangelho. Vamos meditar agora. Vejam,
Nós estamos agora no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus. Nós estávamos no capítulo 10, onde Jesus enviou os apóstolos. Eu vou falar isso apenas para contextualizar. Jesus envia os apóstolos, fala para eles como eles devem se comportar, fala o conteúdo da pregação, que eles devem chegar e dizer que o reino dos céus está próximo. Então, uma vez que o reino dos céus está próximo, as pessoas devem mudar de vida e devem se voltar para Deus. Jesus falou que os apóstolos seriam perseguidos por causa disso. Vocês se lembram, né? Seriam levados às sinagogas. Jesus falou também que nós seríamos perseguidos aqueles que conhecessem, que aderissem, que abrissem o evangelho, o coração ao evangelho, seria perseguido pelos próprios parentes. Aí ele disse: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Vocês lembram que Jesus disse também que nas cidades onde eles chegassem, eles deveriam levar a paz àquelas casas, e se as pessoas não recebessem a paz, a paz retornariam para ele. Ontem nós vimos ele amaldiçoando as cidades porque não se converteram, não quiseram saber. Aí ele mostra muito bem a cidade de Cafarnaum, de Betsaida. Esse é a conclusão, ou seja, é o conteúdo de toda essa passagem que nós vimos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Agora vejam, entramos no capítulo 11 e agora Jesus, ele olha para o céu e lá do profundo do coração dele, ele fala: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Vejam só, meus irmãos, o que Jesus está dizendo no Evangelho. Só os humildes conseguem tocar nisso tudo. Só os humildes, aquele que tem um coração simples. Humildes aqui não é aquela pessoa que é boba, né? Hoje, infelizmente, isso ficou no coração de muitas pessoas, que os humildes são os bobos. Não, não é nesse sentido. Os humildes são aqueles que têm o coração aberto a Deus. O humilde é aquele que reconhece o seu nada e sabe que Deus é tudo. Esses são os humildes. E são esses daí que, diante do anúncio do Evangelho, diante do anúncio da Boa Nova, eles abrem o coração. E aí a salvação entra no coração deles. Mas o contrário de humilde são os orgulhosos, é o orgulho, é o orgulhoso. Existe as pessoas humildes e existem as pessoas orgulhosas. As pessoas orgulhosas são difíceis do Evangelho entrar, da Boa Nova entrar. E Jesus agora traduz esses orgulhosos como os sábios deste mundo. Aqueles que se acham os poderosos. Aqueles que acham que sabem de tudo. Era assim que os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os herodianos se comportavam diante de Jesus. Eles se achavam os donos do mundo. Então, quando eles olhavam para Jesus, eles não conseguiam ver em Jesus Deus. Então, a boa nova de salvação, da salvação, não penetrava no coração deles. Já os humildes, era totalmente o contrário. Eles abriam o coração e eles conheciam.
o cego de nascença se prostra diante de Jesus e reconhece que ele é Deus. Herodes, olha o coração de Herodes, quando Jesus nasce, era tão orgulhoso que, achando que Jesus iria tomar o lugar dele, mandou matar. Mas quem foi que se prostrou diante de Jesus? Os pastores. Os pastores foram lá, guiados pelos anjos. Os anjos disseram, vão lá. E eles foram e reconheceram naquele menino Deus. Mas lembremos também dos magos, né? Os 3 ex-magos eram sábios, mas eram humildes, está vendo? Eles tinham a sabedoria que foi concedida por Deus, mas eles não se deixaram levar por essa sabedoria humana. E aí foram guiados pela estrela e foram lá. E quando viram aquele menino, adoraram. Eles reconheceram naquele menino Deus. Eles reconheceram o Senhor. Eles viram o cumprimento das profecias. São essas pessoas que Jesus agora está louvando. Eu te louvo, Pai. Porque eles reconheceram. Eles não se deixaram levar por um coração duro. Eles reconheceram que tu me enviastes. Eles reconheceram que todo o poder foi me dado por ti. Eles reconheceram, Pai, que para se chegar a ti é preciso passar por mim. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas os sábios deste mundo não reconhecem, não querem reconhecer Deus. Vejam os grandes ditadores, os ditadores de ontem, antigamente, e os ditadores de agora. Eles não querem reconhecer Jesus, pelo contrário, eles perseguem até os cristãos e querem dissipar os cristãos porque eles não querem reconhecer Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Senhor. É por isso que nós estamos ouvindo aí perseguições aqui e acolá. E aí os orgulhosos, como eles não querem reconhecer Jesus como Senhor e Jesus como Deus, o que é que eles fazem? Eles se colocam no lugar de Deus. Não foi assim que Lúcifer fez? Lúcifer quis se colocar no lugar de Deus. E ele, sabendo que ele jamais conseguirá fazer isso, ele faz com que nós nos tornemos orgulhosos e nos coloquemos no lugar de Deus também. Por isso que quando ele tentou Adão e Eva, e de maneira especial quando ele conversou ali com Eva, o que foi que ele disse para Eva? Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Aí Eva foi lá e se deixou levar e acabou comendo do fruto. É assim que o inimigo faz. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus a graça de não sermos contaminados por este grande mal, por este grande pecado, o orgulho. Os orgulhosos querem se colocar no lugar de Deus. Os humildes, eles reconhecem o que eles são. Eles são filhos de Deus. Eles precisam de Deus. Por isso eles buscam a Deus. Os orgulhosos não vão à missa. Os orgulhosos não reconhecem a Sagrada Escritura como revelação divina. Os orgulhosos não reconhecem a Igreja Católica. E por serem orgulhosos, eles querem tomar o lugar de Deus e aí eles agem como se fossem os poderosos, os deuses do Olimpo. Os humildes não. Os humildes necessitam de Deus. Por isso eles procuram a Sagrada Escritura
Eles leem, eles veem na Sagrada Escritura a revelação divina. Os humildes adoram Jesus na Eucaristia. Ele reconhece ali que na Eucaristia está Jesus, porque Jesus disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Os orgulhosos dizem: não, Jesus jamais iria se submeter a ser um pedaço de pão. Não, Jesus jamais. Eu jamais me prostraria e me prostrarei diante de Jesus Eucarístico. É assim os orgulhosos. Os humildes vão lá e reconhecem. Agora me veio à mente aquele herege orgulhoso que estava fazendo um grande mal ali no templo de Santo Antônio. E ele não reconhecia Jesus presente na Eucaristia. E aí foi lançado um desafio. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um burro e vamos fazer com que ele fique uns 3 dias sem se alimentar. E para que você veja que realmente Jesus está presente na Eucaristia, Santo Antônio dizendo: eu virei com Jesus Eucarístico e nós vamos colocar o feno, porque ele vai estar com fome. E ali nós vamos ver se o burro não se prostrar diante de Jesus Eucarístico, realmente Jesus não está presente na Eucaristia e você vai vencer. Porém, se ele se prostrar e não comer o feno, se ele se prostrar primeiro, então realmente Jesus está presente. E aquele herege aceitou o desafio. Então deixaram o burro os dias sem comer. E eis que chegou o grande dia. Colocaram o feno e Santo Antônio veio com Jesus presente na Eucaristia. Colocaram o burro e o burro foi em direção a Jesus Eucarístico e se prostrou e não comeu o feno. Aquele herege orgulhoso, no instante se tornou humilde e reconheceu que Jesus é o Senhor e que Jesus está presente na Eucaristia. Que coisa maravilhosa! Esse é o louvor que Jesus está fazendo ao Pai. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios. Não é que Deus escondeu, é que os sábios e os orgulhosos, eles não querem saber, então Deus acaba não se revelando porque eles não querem. Por isso que a expressão escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Graças a Deus, somos pequeninos. E se existe alguma coisa de orgulho no nosso coração, vamos pedir a Deus a graça da humildade. Você entendeu? Que coisa boa. É bom ser católico. É bom ter a Igreja Católica. É bom acreditar nas Sagradas Escrituras. É bom acreditar no que a Igreja nos ensina. Que coisa maravilhosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. E vamos peregrinar. Deus te abençoe.